Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Barros, professor de desenho geométrico, geometria descritiva aí há mais de 15 anos, né? Trabalhando em ensino fundamental, médio e superior. E a gente vai começar aqui agora mais uma série, né, de construções em desenho geométrico, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui a aplicação da concordância nas construções dos arcos arquitetônicos ou arcos geométricos, né? Então são uma série de 5 arcos, né, que a gente vai trabalhar: o arco romano, o arco ogival gótico, o arco ogival de ferradura, otomano e o arco abatido ou asa de balaio. Né, para cada construção tem uma metodologia, tem uma técnica diferente, e isso a gente vai ver aqui agora empregado na construção de cada um desses, ok? Então eu peço que vocês acompanhem comigo. E como sempre, né, não esqueçam de quem ainda não está inscrito no nosso canal. Isso é importante para a gente ter um controle, né, de quem está realmente entrando e acompanhando aí o nosso trabalho, a nossa aula, né, a nossa videoaula, tá? E também não esquecendo lá de ativar, né, o sininho lá, o sininho das notificações. Aí é bom que também, toda vez que eu tiver um material novo enviando no canal, vocês recebem por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem colocar lá embaixo nos comentários, né? Pode escrever, a gente responde por ali mesmo. Tá certo, galera? Então a gente vai começar aqui, né? Mais essa construção, tá? A gente vai começar com arco romano e com arco ogival gótico. A gente vai usar aqui lapiseira, ó. Lapiseira ponta um pouquinho mais grossa, 0,9, mais escura, né? Uma 0,7 para o traçado, pode ser 0,5 também, compasso. E borracha, né? Eu gosto de trabalhar com uma borracha mais fininha, mas também uma borracha, se tiver que apagar uma área maior, então pode ser qualquer borracha. Régua, né? Uma boa régua, e se necessitar, par de esquadros, né? Para trabalhar linhas paralelas e linhas perpendiculares. Essa prancheta aqui, ela já ajuda, né? Eu já falei dela para vocês. Então a gente tem uma régua aqui, tem todas as medidas em centímetros, tá? E isso ajuda também na construção de qualquer exercício aí de desenho geométrico, ok, galera? Então a gente vai começar com o arco romano, né? Eu vou fazer nesse vídeo aula os dois arcos mais básicos, né? Que é o arco romano e o arco ogival gótico. Eles são os dois mais simples e mais fáceis de se construir, porém, é claro, vocês devem sempre ligar o nome e a técnica, né? Porque para cada arco a gente vai ter uma técnica diferente. Ok, galera? Então reparem que para o arco romano foi dado um vão AB aqui de 10 centímetros, tá? Reparem que o vão é a distância do ponto A ao ponto B e, claro, a gente precisa aqui das duas colunas. Na verdade, são representações de colunas, né? Onde por cima disso será feito, então, o arco, ok? Então é necessário realmente que tenha os pontos e as colunas antes da construção do arco, ok, galera? Eu lembro sempre que a gente faz um paralelo com o que a gente vê também em História da Arte. Então, em História da Arte, quando você estuda a arte romana e estuda a arquitetura romana, a gente vai ver lá que o arco, né, ele começou nesse período, né? Antes, no período grego, o que acontecia? No período grego, as construções, começando. No período grego, as construções arquitetônicas, né, elas eram feitas com colunas, né? Os templos, os grandes templos eram com colunas, tá? No início até o povo romano, a arquitetura romana copiou um pouco isso, mas depois eles, né, os arquitetos romanos, depois que eles inventaram, né, criaram as primeiras construções com arco, eles viram que isso funcionou muito melhor, ok? Então a gente vai aqui agora, né, seguindo essa mesma metodologia da arquitetura romana, a gente vai fazer aqui os 5 principais arcos arquitetônicos, ok? Então vamos lá. Ponto A, ponto B, 2 colunas. O arco romano, como eu falei, é o mais simples, tá? Mas a gente precisa ligar os dois pontos, ligar o ponto A e o ponto B. A gente liga, pode ser com uma linha clarinha, eu estou usando uma lapiseira aqui clarinha, não precisa forçar muito isso. E agora a gente vai achar o ponto médio, né? O ponto médio desse vão, tá? Colocamos então o compasso no ponto médio do vão AB, que é o centro O, abertura até o ponto A, e aí a gente gira o compasso até o ponto B.
esse arco, como eu disse, é o arco mais simples, tá? E lembro sempre que essa altura que vai aqui do centro do vão, onde é o centro do arco, até o ponto mais alto do arco, a gente chama, né, essa altura aqui de flecha, tá? A flecha é a altura que sai do vão até o ponto mais alto do arco, né? Que seria, na verdade, aqui o raio, né? O raio desse arco é a flecha dele, mas é sempre colocando do centro para o topo do arco, tá? Então o arco romano, gente, é isso aqui. Ele é bem simples, né? Não tem muita construção. A construção é bem básica mesmo. Basta fazer aqui então a mediatriz, centro O, e a gente faz o arco. A gente vê muito esse arco aqui até hoje em várias construções modernas, até contemporâneas, né? Mas como eu falei, esse tipo de arco também vem lá de Roma. Os aquedutos romanos já utilizavam esse estilo de arco aqui. A gente vê hoje também nos arcos da Lapa esse mesmo estilo aqui. O Coliseu de Roma, os 3 andares são com arcos romanos também, né? A vantagem é que esse arco, né, para quem já estudou na história da arte, quando você tem um peso vindo de cima para baixo, o peso ele é distribuído para as colunas, ele não vem nessa direção para o meio. Então o peso vem de cima para baixo e distribui para as 2 colunas. Por isso que a arquitetura romana, né, ela foi muito importante, né, para a arquitetura do mundo. Então hoje muitas construções ainda utilizam esse mesmo sistema aqui, ok? Bem, vamos partir então aqui então agora para o arco ogival gótico. São 2 tipos de arco ogival. A gente tem o arco ogival gótico, que a gente vai fazer aqui agora, que é o mais simples depois desse, e temos o arco ogival de ferradura, que aí já é um pouco mais detalhado na construção, ok? Bem, inicialmente o processo de construção desse para esse é o mesmo. Repare que a gente tem aqui as colunas, tá? Ponto C e ponto D. O diferencial aqui é que no mesmo ponto C temos o centro O1 e no mesmo ponto do D temos o centro O2. Isso quer dizer que o centro do arco não é mais no centro, no meio, né, no ponto médio do vão. Então a gente tem aqui esse vão. Da mesma maneira a gente tem o vão CD. Eu tinha escrito aqui AB, mas é CD, mas não tem importância não. Então aqui a gente vai até tirar a mediatriz, é importante a gente tirar para poder identificar o centro, tá? Então a gente pode tirar assim a mediatriz aqui. Ó, a gente tira a mediatriz aqui. Identificamos aqui o centro, né, do arco, a linha que divide em 2 partes iguais. Porém a gente não vai usar o ponto médio de CD para construção do arco. Como que foi dito, ó, os centros se encontram no mesmo lugar dos pontos. Então, para eu fazer esse arco aqui, eu vou colocar a ponta seca em C e vou abrir até o outro ponto que é D. Vou fazer um arco até encostar aqui na linha mediatriz. E depois eu faço a mesma coisa para o outro lado. Então, como é que funciona? Ponta seca em C, abro o compasso até o ponto D e faço um arco até encostar aqui na reta M. E agora eu inverto, vou para o ponto D, ponta seca em D, abro em C e vou fazer o outro arco, né? A gente conta aqui então o ponto E, ok? O arco ogival gótico, ele é o segundo mais simples depois do arco romano, é só isso mesmo, né? Então a gente tem aqui o vão CD, temos a flecha aqui então, ó, EF, pode a gente chamar de EF, né? E acabou o arco, a construção do arco ogival gótico, tá? Eu lembro também que tanto o arco romano quanto o arco ogival gótico, eles serão também empregados em outras construções de outros arcos, ok? Vocês vão ver que lá no arco abatido, por exemplo, a gente vai ter esse arco gótico dentro da construção do arco abatido. E o arco romano, ele vai estar dentro da construção do ogival de ferradura, tá? Então a gente precisa, é claro, saber, né, os nomes, a aplicabilidade e como a gente vai utilizar eles. Tá certo? Então eu acho que vocês já podem começar a praticar, liguem sempre o nome, né, à construção.
né? Usem alguma forma de lembrar como é que é cada um, mas ligando o nome à construção fica fácil. Então esses dois aqui são bem básicos, eles não são difíceis, né, de construir. Eu acho que vocês praticando aí vai ficar mole, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, né? Não deixem de praticar, eu acho que é importante praticar, tá? E agora a gente vai fazer no segundo vídeo, a gente vai partir para o segundo vídeo e vai construir então agora o arco ogival de ferradura. Tá? É o terceiro mais simples. Os dois mais difíceis, como eu já falei, é o otomano e o arco abatido, ou asa de balaio. Tá certo, gente? Um abraço a todos, então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.